Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. É o 18, de janeiro de 2022. Graças a Deus, estamos aqui, vivos ainda, Dando graças a Deus pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, pelo discernimento da igreja, das religiões, pela boa consciência, no evangelho, na palavra. Estamos aqui, irmão, lutando em perseverança, em vigilância, em obediência, graças a Deus, Foi para isso que nós nos inscrevemos, na igreja, para fazermos a vontade do nosso Deus, e do seu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou, o caminho, a verdade e a vida, que é Ele próprio, levantando profetas e apóstolos, que deixaram aí os escritos para aqueles que se agradam, da palavra, aqueles que ouvem, de bom grado, acreditam e executam essa palavra, São as virgens prudentes, que estão na igreja, e que estão se esforçando para serem herdeiras, das promessas do evangelho, as promessas aí dos profetas, dos apóstolos do Senhor Jesus, que é a vida eterna, irmãos? A grande promessa é essa, a vida eterna. E amém, Vencer a morte, Sepultar a morte, Então, irmãos, aí ficamos aí 3 dias sem fazer, os nossos vídeos, Fiquei aqui com a voz meia rasgada, meio sem voz e tal. Peguei aí essa gripezinha, mas graças a Deus estou aqui, Não só eu, como todos nós aqui em casa pegamos aqui. Eu fui quem peguei com mais forte, Os outros aqui pegaram mais fraco. Mas nós estamos aqui, em perseverança. E vamos aí continuar aí com a nossa caminhadazinha, Nós estamos vendo aqui as origens, dessas filosofias, que são as origens, das heresias, que apareceram no 2º século da igreja e também no 1º, Então as heresias elas vieram das filosofias e as filosofias vieram, das mitologias, E a mitologia veio da desobediência, É isso, do esquecimento, da palavra, da perda da memória da palavra, como nós vimos aí, por parte dos descendentes de Noé, certo? Então nós vimos aí que eles aportaram lá no Monte Ararat, na arca, E aí, claro, saíram da arca e foram tratar de sobreviver, certo? Aí desceram lá o monte, encontraram lá, uma grande planície, 2 rios, O Eufrates e o Tigre, Eram terras férteis, E aí começaram então a agricultura, Começaram também as caças e tal, Nós vemos aí que o Noé, ele plantou vinhas, E isso significa que houve, então, início até do cultivo, da agricultura, e da criação. Mas vimos também que tinha lá os caçadores, certo? Então eles desceram para a terra de Siná, que é essa terra aí que a gente está falando, que é chamada também de Mesopotâmia, porque fica entre os rios, lá fica entre os rios e nas margens desses 2 rios,
o Tigre e Eufrates. Então, claro, né, nasceram filhos, conforme nós vimos aí no capítulo 10 e 11, né, de Gênesis. Eles começaram a povoar, né, a terra, nasceram filhos e filhas, aí começaram a edificar cidades, né, e até que criaram o primeiro reinado, né. Esse primeiro reinado foi, ao que tudo indica, foi com o Nimrod, né. O Nimrod foi o primeiro descendente de Noé que intentou fundar um reinado, né. E aí ele convenceu, né, a todos, né, ou a alguns, ou a maioria, convenceu que eles deviam construir uma torre para não se espalharem, né, até que veio a confusão das línguas e das mentes, né, porque Deus tinha dado o mandamento para que eles se espalhassem sobre a terra. E aí ele convenceu as pessoas que não, né. E a Mesopotâmia hoje, né, ela abrange terras de vários países, né, como a Armênia, né, a Turquia, o Iraque, o Irã, a Síria e o Kuwait, né. Então, o Monte Ararat, ele é um vulcão, né, sem cratera. A sua última atividade aconteceu há mais de 3.000 anos, segundo aí os historiadores, né, o que deve ter soterrado a arca, né. Porque os homens, né, os cientistas, eles estão aí, né, procurando as evidências dessas coisas que estão escritas nas escrituras, né. E uma delas é procurar a arca de Noé, né. Não é isso? Então o que aconteceu? Aconteceu que depois que eles desceram, esse vulcão entrou em atividade e soterrou lá. Provavelmente eles vão ter que cavar muito, né, para achar esse vestígio dessa arca. E nós sabemos também que a Suméria, né, é uma das primeiras civilizações humanas conhecidas na Mesopotâmia, segundo os historiadores, né, ao lado de outros, né, que foi a Acádia, a Babilônia, né. A Babilônia nós sabemos que foi sob o comando de Nimrod, né, a Babel, né. E aí nós sabemos que as suas divindades eram chamadas de Ananuk. Quer dizer, né, houve a confusão das línguas, da linguagem, da memória, e aí eles procuraram então a inventar deuses para eles, né, inventar mitos, né, inventar histórias, né, porque eles tinham uma vaga lembrança, né, do Deus que criou os céus e a terra. Aí começaram a criar divindades, né, deuses e deusas, né? Aí as suas divindades eram chamadas de Anunnaki, que significa o quê? Aqueles que dos céus vieram e que criaram o homem. Olha aí, tá vendo? Então começaram a inventar histórias sobre a criação do homem, sobre a criação do mundo, né? Histórias que contradiziam aquilo que eles sabiam antes, né? Porque eles sabiam que Noé conversava com Deus, né? Não é isso? Eles sabiam também, porque eles eram descendentes de Enoque. Sabemos que Enoque foi, né, o grande pregoeiro da justiça. Então, eles sabiam que tinha esse Deus que criou os céus e a terra, né? Então, os seus deuses e as suas deusas apresentam semelhanças com os deuses acadianos, né, cananitas, cananeus, babilônicos, egípcio, moabita, assírio, grego, etc., chinês, japonês. Então foi lá mesmo que aconteceu, né, o início de todas essas mitologias, de todos esses deuses, certo? Com os filhos, né, os descendentes de Noé, já depois de várias gerações, né? Por exemplo, então eu contei as gerações dos filhos de Sem, né, até Abraão, são mais ou menos 7 gerações. Então, essa torre deve ter acontecido lá pela 4ª geração, pela 5ª geração, né?
Então, isso aí influenciou, né, todas as culturas que existem no mundo. Meu irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós e amém.